Profecia inesperada de Mirjana de Medjugorje, uma mensagem para os dias que virão. Saudações aos nossos queridos espectadores. Esperamos que hoje seja repleto da graça de Cristo para todos vocês. Se você está buscando as últimas atualizações e insights profundos, certifique-se de se inscrever em nosso canal e ficar conosco nesta jornada. À medida que desdobramos esta importante mensagem, convidamos você a refletir profundamente sobre suas implicações e o que está por vir. Nas colinas tranquilas de Medjugorje, onde a atmosfera espiritual é palpável, uma profecia profunda e urgente foi compartilhada por Mirjana Dragicevic Soldo. Conhecida por sua conexão com a Santíssima Virgem Maria, Mirjana tem sido uma fonte de sabedoria e insight espiritual. Recentemente, durante uma oração intensa, ela teve uma visão que reverberou por toda a comunidade cristã, deixando um impacto duradouro em todos que a ouviram. Esta revelação, ela acredita, pode ter consequências significativas para o futuro da humanidade, com eventos se desenrolando nos próximos dias. Uma visão de luz e aviso. Enquanto Mirjana orava fervorosamente, o céu acima se abriu para revelar uma luz ofuscante, uma luz tão intensa que parecia emanar diretamente dos céus. Neste encontro divino, uma voz poderosa soou da presença luminosa, dizendo: "O momento está se aproximando. O destino do mundo está em jogo. Todos devem entender estas palavras e se preparar para o que está por vir." Esta visão marcou um momento crucial, com um grave senso de urgência. A voz continuou a transmitir uma série de mensagens, cada uma pedindo ação imediata e prontidão espiritual. No meio desta experiência extraordinária, Mirjana viu a figura do Papa Francisco, uma figura central na Igreja Católica, experimentando um sofrimento profundo. Esta não era uma dor comum. Mirjana testemunhou uma força, aparentemente maligna, consumindo-o por dentro, como se uma energia escura estivesse cobrando seu preço. O sofrimento do Papa, um aviso e um chamado à oração. A voz divina esclareceu o significado do que estava sendo mostrado: o fardo do mundo será carregado pelo Santo Padre. O tempo da purificação está se aproximando, e seu sofrimento servirá como um aviso. Rezem por ele, pois por meio de seu sofrimento, muitas almas serão salvas. Esta revelação abalou os fiéis, enchendo-os de tristeza e preocupação. O sofrimento do Papa, como previsto na visão, não é simplesmente pessoal, ele simboliza uma provação espiritual e moral maior que está prestes a se desenrolar dentro da Igreja e do mundo em geral. A profecia sugere que a Igreja está entrando em um período de intensa purificação, um tempo em que muitos terão sua fé testada. É um chamado para que toda a comunidade cristã permaneça firme na oração, apoie uns aos outros e mantenha a esperança diante da tribulação. Carlo Acutis, um farol de luz em tempos sombrios. Mas a visão não terminou com o sofrimento do Papa. Mirjana também viu um jovem cercado por um halo brilhante de luz, irradiando santidade e pureza. A voz o identificou como Carlo Acutis, o jovem italiano que foi recentemente canonizado pela Igreja Católica. Em meio à incerteza e à escuridão, Carlo é apresentado como um exemplo brilhante de fé, devoção e pureza. A mensagem da visão deixou claro que Carlo Acutis se tornaria um farol de esperança para os fiéis. Seu amor pela Eucaristia, seu compromisso inabalável com a Igreja e sua devoção juvenil em espalhar a mensagem do amor de Deus servirão de inspiração para muitos. Sua canonização não foi apenas um reconhecimento de sua santidade, mas um sinal da luz que guiará outros em direção a Deus em um mundo que parece cada vez mais perdido. Mundo à beira da mudança. À medida que a visão progredia, Mirjana viu um globo em meio a um conflito. Nações estavam envolvidas em guerra, e uma sombra escura caiu sobre um país em particular, sinalizando uma devastação iminente. A voz, cheia de tristeza, alertou: um grande conflito está chegando, e muitos serão pegos em seu rastro. As nações devem se preparar para esta tempestade, pois ela abalará os próprios alicerces da sociedade. Esta parte da visão pinta um quadro sombrio do futuro, um mundo em guerra, onde as nações são atraídas para um conflito devastador. Mas este aviso não vem sem esperança. Assim como o sofrimento do Papa e o exemplo de Carlo Acutis são sinais de esperança e salvação, também esta profecia é um chamado para a preparação espiritual. Os fiéis são instados a permanecer vigilantes, a orar fervorosamente pela paz e a agir como instrumentos de unidade em um mundo dividido. Um chamado à ação. A visão de Mirjana é um chamado profundo e urgente para a ação.
Os eventos que estão se desenrolando nos próximos dias podem ser tumultuados, mas não são sem propósito. O sofrimento do Papa, à luz de Carlo Acutis e a crise iminente no mundo são todos parte de um plano divino para purificar e fortalecer a humanidade. Os fiéis são instados a abraçar este momento como uma oportunidade de renovação e crescimento espiritual. Nos próximos dias, somos chamados a nos unir em oração, a fortalecer nossa fé e a permanecer firmes diante da adversidade. O mundo está à beira de uma mudança profunda, e é somente por meio de nosso compromisso com Cristo e nossa confiança na graça de Deus que navegaremos nestes tempos desafiadores. Preparando-se para o que está por vir ao refletirmos sobre esta mensagem poderosa, devemos nos preparar espiritualmente para o que está por vir. Os sinais são claros, o mundo está prestes a passar por uma transformação significativa, e devemos estar prontos. Seja por meio de oração, atos de caridade ou fé inabalável em Deus, cada um de nós tem um papel a desempenhar no drama que se desenrola. Juntos, podemos enfrentar a tempestade e emergir mais fortes, mais unidos e mais fiéis do que nunca. Obrigado por se juntar a nós nesta reflexão espiritual. Nós o encorajamos a compartilhar seus pensamentos e orações nos comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever e apertar o sino de notificação para se manter atualizado sobre as últimas mensagens. Que Deus o abençoe e o guie nos próximos dias, e que a intercessão da Virgem Maria e de todos os santos esteja conosco enquanto nos preparamos para os desafios que virão. Visão de Mirjana, um aviso de conflito, purificação e renovação espiritual. Saudações a todos os nossos espectadores. À medida que continuamos a explorar mensagens espirituais profundas e transformadoras, convidamos você a refletir profundamente sobre os próximos desafios que a humanidade enfrentará. Hoje, discutimos uma poderosa profecia revelada por Mirjana de Medjugorje, uma mensagem cheia de urgência, esperança e orientação divina. Não deixe de ficar conosco até o final, pois esta revelação carrega uma importância significativa para os próximos dias. Em sua visão, Mirjana recebeu uma mensagem poderosa dos céus que previu um tempo de intenso conflito e sofrimento para o mundo. A profecia pinta um quadro sombrio: uma força se oporá a você, sua terra será marcada por conflito e violência, e a paz parecerá um sonho distante. Este período previsto de agitação será marcado por tensões crescentes, medos de invasões e um crescente senso de incerteza entre as nações. O cenário global, já repleto de instabilidade, experimentará divisões ainda mais profundas enquanto o mundo se prepara para um conflito iminente. O poder da fé em meio ao conflito. Embora esta profecia apresente um futuro aterrorizante, ela também oferece uma mensagem de força e esperança. A voz na visão de Mirjana deixou claro que, em meio a esta turbulência, a fé será a luz que guiará a humanidade. Mesmo quando a destruição parece avassaladora e o mundo é dilacerado pela violência, a fé o manterá em movimento. Esta confiança inabalável em Deus será a base que apoiará as pessoas nas provações que virão. A força para perseverar, permanecer esperançoso e manter o amor e a paz virá de uma profunda conexão espiritual. Sinais celestiais e o chamado à fé. À medida que a visão de Mirjana continuava, o próprio céu começou a mudar de maneiras notáveis. Cometas, eclipses e luzes estranhas, fenômenos que a ciência não conseguia explicar, se manifestavam nos céus. A voz na visão orientou Mirjana e a humanidade a olharem para o céu em busca de sinais, dizendo: olhem para o céu, pois pistas para meu retorno serão encontradas lá. Meus embaixadores serão essas ocorrências celestiais. Esses eventos celestiais não são meras coincidências. São mensagens divinas, sinais de que um poder superior está em ação. Eles servem como um chamado sagrado para a humanidade se preparar espiritualmente, lembrando-nos de que mesmo nos momentos mais sombrios, a presença de Deus é sentida por meio dessas maravilhas. Uma prova vindoura e a purificação do mundo. A visão revelou que o mundo passaria por um severo processo de purificação, uma provação que não seria fácil de suportar. Doenças, desastres naturais e conflitos implacáveis devastarão a terra, abalando as fundações da sociedade. Mas dentro desse sofrimento está uma oportunidade para o despertar espiritual. A voz explicou que através do fogo do sofrimento, um novo amanhecer surgiria, um período de paz e renovação espiritual. Somente aqueles com fé inabalável e corações puros sobreviverão a essa purificação e levarão outros a um futuro mais brilhante e harmonioso.
A purificação, embora dolorosa, é necessária para a renovação da humanidade. Ela oferecerá às pessoas uma chance de reorientar suas vidas na fé, no amor e no serviço. Em um mundo que parece cada vez mais materialista e dividido, esse processo de despertar espiritual será um catalisador para uma mudança profunda. O dever de compartilhar a visão após receber essa visão poderosa, Mirjana sentiu um profundo senso de responsabilidade. Ela sabia que o mundo precisava ouvir essa mensagem de preparação e esperança. Ela compartilhou sua visão com os sacerdotes de Medjugorje e, embora suas reações variassem, houve um reconhecimento coletivo da importância do que ela havia testemunhado. Alguns acreditaram imediatamente, enquanto outros permaneceram cautelosos, mas todos reconheceram a gravidade da mensagem. Nos meses que se seguiram, a expectativa cresceu. As pessoas começaram a observar os céus em busca de sinais, prestando muita atenção às ocorrências astrológicas, desenvolvimentos políticos e à saúde do Papa. A tensão no mundo se intensificou à medida que as relações internacionais se deterioravam. Rumores de guerra se espalharam e o medo do desconhecido ficou mais forte. Nesse momento de incerteza, as pessoas se voltaram para a oração, buscando forças para suportar as provações que estavam por vir. O papel de Carlo Acutis, um farol de esperança em meio a esses tempos difíceis. Carlo Acutis, o jovem santo recentemente canonizado, surgiu como um símbolo de esperança e resiliência. Seu amor pela Eucaristia, sua devoção à Igreja e sua fé inabalável diante das dificuldades da vida fizeram dele uma inspiração para muitos. Sua canonização acendeu um renovado senso de propósito nos corações dos fiéis. Ele se tornou um ponto focal para a oração, oferecendo um modelo de como viver com esperança e fé, mesmo nos momentos mais sombrios. Os sinais já estão aparecendo enquanto o mundo se prepara para as provações iminentes, a profecia continua a se desenrolar. O céu já começou a mostrar sinais, socorrências celestiais que nos chamam a atenção. A ameaça de conflito se agiganta, e as tensões entre as nações continuam a aumentar. No entanto, como a visão de Mirjana indicou, esses sinais não devem ser vistos com medo, mas com uma profunda consciência de que a mão de Deus está nos eventos que se desenrolam. Por meio do sofrimento, da purificação e do retorno à fé, uma nova era acabará surgindo, um tempo de renovação espiritual e paz para aqueles que permanecem firmes em sua crença. Um caminho a seguir à visão de Mirjana exige uma preparação dupla, uma que seja espiritual e prática. Diante de um futuro incerto, somos instados a aprofundar nossa fé, a orar fervorosamente e a apoiar uns aos outros por meio de atos de caridade e unidade. À medida que os sinais celestiais continuam a aparecer e as tensões internacionais aumentam, é imperativo que permaneçamos vigilantes, mantendo nossa confiança no plano de Deus. Por meio da oração, da renovação espiritual e do compromisso mútuo, podemos navegar pelos desafios que virão e emergir mais fortes, prontos para entrar em uma nova era de paz e crescimento espiritual. Obrigado por se juntar a nós nesta importante jornada espiritual. Por favor, compartilhe seus pensamentos, orações e reflexões conosco nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e apertar o sino de notificação para que você possa ficar atualizado sobre futuras revelações e mensagens. Juntos, vamos preparar nossos corações e espíritos para os desafios que virão, confiando na graça de Deus para nos guiar através da tempestade. Em uma visão recente, Mirjana de Medjugorje recebeu uma profunda profecia sobre o Papa Francisco. Ela viu o Santo Padre suportando imenso sofrimento, tanto físico quanto espiritual, simbolizando os fardos do mundo que ele carrega. Esta visão serve como um chamado divino para os fiéis oferecerem orações e apoio ao Papa durante estes tempos desafiadores. A profecia também destacou o surgimento de uma figura jovem, Carlo Acutis, que foi recentemente canonizado como um santo. Conhecido por sua fé profunda e uso inovador da tecnologia para espalhar o Evangelho, São Carlo é retratado como um farol de esperança e inspiração para os jovens, guiando-os em direção a um compromisso renovado com a vida espiritual. Além disso, a visão de Mirjana previu um período de turbulência global, marcado por conflitos e desastres naturais. Esses eventos são interpretados como um processo de purificação, incitando a humanidade a retornar à fé, unidade e integridade moral. A profecia enfatiza a importância da crença firme e da solidariedade comunitária para superar as adversidades futuras.
À luz dessa profecia, os fiéis são encorajados a rezar pelo Papa Francisco, oferecer orações diárias por sua força e resiliência. Buscar inspiração em São Carlo Acutis e emular seu exemplo integrando a fé na vida diária e utilizando ferramentas modernas para compartilhar mensagens de esperança. Fortalecer os laços comunitários, promover a unidade e o apoio dentro das comunidades locais e globais para enfrentar os desafios coletivamente. Aprofundar a fé pessoal e envolver-se em práticas espirituais regulares, como assistir à missa, ler as Escrituras e participar dos sacramentos. Ao atender a essas mensagens divinas, indivíduos e comunidades podem navegar pelas provações previstas com fé e resiliência, emergindo mais fortes e mais unidos em sua jornada espiritual. Desenvolvimentos recentes em Medjugorje e reconhecimentos de santidade. Reuters. Papa Francisco permite devoção a Medjugorje, onde a Virgem Maria supostamente apareceu 97 dias atrás. New York Post. Adolescente italiana apelidada de o Influenciadora de Deus, será canonizada como a primeira santa católica milenar 176 dias atrás. Fontes. Desenvolvimentos recentes em peregrinações a Medjugorje. Reuters. Papa Francisco permite devoção a Medjugorje, onde a Virgem Maria supostamente apareceu 97 dias atrás. The Times. Visões da Virgem Maria trazem milagre econômico para a cidade da Bósnia 97 dias atrás. Nestes tempos desafiadores, milhões buscam orientação e respostas. As mensagens de Medjugorje, um lugar profundamente espiritual, ressoam com muitos, oferecendo tanto um aviso quanto um chamado urgente para a preparação física e espiritual. A mensagem da Virgem Maria não tem a intenção de incutir medo, mas de despertar uma profunda consciência do período transformador em que a humanidade está entrando. Ela ressalta a importância da oração, reflexão e prontidão para um evento monumental que alterará o curso da história humana. Um evento significativo é iminente, conforme transmitido pela Virgem Maria. Essa ocorrência trará profundas mudanças internas e externas, impactando indivíduos e o mundo de maneiras inimagináveis. A manifestação de desastres naturais, terremotos, mudanças ambientais e o desaparecimento de comunidades inteiras serve como evidência dessa transformação iminente. Embora esses eventos possam parecer não relacionados, eles estão interconectados, sinalizando uma mudança mais ampla em andamento. Embora alguns possam escolher ignorar esses sinais, aqueles que estão atentos reconhecem que uma mudança significativa está no horizonte. Essa transformação também leva os indivíduos a refletir sobre seu estado espiritual, incitando um exame interno além de ocorrências externas, como catástrofes ambientais ou convulsões sociais. Este período de transição não deve incitar o medo no sentido tradicional, mas deve servir como um chamado para despertar, aumentando a conscientização sobre os tempos em que vivemos. Maria enfatiza que estamos atravessando uma fronteira delicada entre o conhecido e o desconhecido, com essa linha se tornando cada vez mais tênue. À medida que aspectos anteriormente estáveis e seguros de nossas vidas começam a mudar, novas e desconhecidas realidades emergem. No entanto, esta não é uma mensagem de desespero, mas um alerta para se preparar. Aqueles com a percepção espiritual para compreender esses tempos entenderão que estamos vivendo em um período crucial da história, exigindo conscientização, compreensão e prontidão para agir. A mensagem da Virgem Maria enfatiza a necessidade de proteção sobrenatural, intimamente ligada à oração. Como uma mãe amorosa, ela zela por todos os filhos de Deus, oferecendo apoio e proteção durante esses tempos desafiadores. Ela acredita que a oração é nossa conexão mais poderosa com Deus e uma defesa contra as forças malévolas que buscam dominar o mundo. A principal lição é que a oração não é meramente uma prática devocional, mas uma força potente e transformadora capaz de alterar o curso dos eventos. Por meio da oração, podemos permanecer unidos como uma comunidade global, vinculados por nossa fé compartilhada e protegidos dos desafios futuros. À medida que a escuridão se aproxima, essa companhia espiritual é mais necessária do que nunca. No entanto, a mensagem vai além de nos incitar a orar, ela destaca que a recitação mecânica de orações é insuficiente. A verdadeira oração deve ser acompanhada por ações sinceras, refletindo fé e comprometimento genuínos. Em resumo, a mensagem da Virgem Maria de Medjugorje serve como um profundo chamado à conscientização, preparação e engajamento espiritual genuíno. Ao atender a esse chamado, indivíduos e comunidades podem navegar pelos desafios futuros com resiliência, unidade e fé inabalável. Fontes: